Isso aí, galera. Deixa eu arrumar uma musiquinha aqui, até todo mundo que precisa conectar. Tem muita gente mandando mensagem aqui, simultaneamente. E aí a gente está tanto aqui no Instagram, quanto no Face. Então, o canal que para você for mais conveniente, vai conectando, chamando as pessoas que você talvez falou que seria legal assistir esse live com a gente, falar do seu progresso. E por enquanto eu estou deixando aqui essa musiquinha, depois eu desligo para não atrapalhar a nossa conversa, tá bom? Então, legal que já está tendo aqui um monte de comentário, pessoal junto, legal, boa noite. Bacana, gente. Prazerzão estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos desligar o som então, para a gente começar o nosso papo, né? Hoje eu falei bastante de falar do seu crítico interno, né? Aquele crítico que muitas vezes te bloqueia do progresso, que te trava, esse lado chato, muitas vezes perfeccionista nosso. E por que eu resolvi fazer essa live hoje, né? Eu tenho até alguns casos pessoais que eu vou contar para ilustrar tudo isso depois, mas inicialmente eu só queria trazer para você que ao longo da minha vida inteira, obviamente, dos meus 14 anos aí como administrador de escola, administrador de empresa, com algumas dezenas de funcionários e durante esse 1 ano e meio que eu estou trabalhando como coach, e todas as pessoas que eu atendi, converso, convivo, amigos, família, eu vejo que muita gente vive uma vidinha aí pela metade, uma vida morna, né? Uma vidinha insossa, infeliz, insatisfeita. E obviamente, eu não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas, infelizmente, quando a gente olha aí para fora, felicidade não é o modelo mais comum de viver das pessoas, né? Tem muita gente que está reclamando do trabalho, sofre aquela síndrome do Fantástico, começa a tocar domingão a música do Fantástico, a pessoa já entra em depressão, que segunda-feira tem que trabalhar, vai colocar o despertador para segunda-feira, para qualquer dia de semana, e está em depressão. E a ideia de todo esse trabalho que eu faço como coach é justamente te conectar com a tua melhor versão, é te levar para uma vida extraordinária, sair dessa sua vida morna, é levar para uma vida cheia de progresso. E muitas vezes a gente estava justamente nesse lado crítico. A gente tem uma mania de falar que é perfeccionista e é por isso que a gente não anda para frente, não progride na vida, não cresce, porque o meu lado perfeccionista e crítico não me permite, eu quero fazer o melhor, ser a minha melhor versão, desculpa. Oi, pessoal, boa noite, quanta gente entrando, que legal, que bacana ver vocês aí, obrigado pelos comentários, beijo para todo mundo aí no Instagram também. E aí, só retomando aqui, e a minha missão, e acredito que seja a missão da maioria dos coaches, é mudar o mundo, é de fato transformar o mundo num lugar melhor. Eu tenho uma teoria que eu sempre falo, gente feliz não enche o saco, e não me leve a mal, né? A gente pode reclamar, eu tenho problema, você tem, isso é normal, e a gente reclama mesmo de vez em quando. Agora, gente infeliz, gente frustrada, geralmente essas pessoas torcem até pelo mal das outras, né? Elas não colaboram, não deixam a tua vida andar, e quando você fala, pô, quero progredir, tenho uma ideia, estou com um projeto fantástico, essa pessoa é a primeira a falar assim, mas você já pensou que você pode dar errado? Você já pensou nessas consequências? Então, esse crítico, seja o seu interno, ou aquele social das pessoas com quem a gente convive, muitas vezes nos travam. O que é bacana da gente pensar é que também, assim, muitas vezes a família, os nossos amigos, até o seu crítico interno, ele vem com uma intenção positiva. Essas coisas estão aí, essas pessoas vêm falar essas coisas pra gente, muitas vezes na intenção de não te ver quebrar cara, de não te ver se frustrar, de não te ver se machucar, se decepcionar. Muitas vezes o seu crítico interno, ele realmente vem aí por alguma experiência passada que você teve e que não foi assim tão legal. Então, existe uma intenção positiva, como em várias outras coisas que nos travam. O grande problema é quando a gente deixa essa intenção positiva de nos precaver, de não nos deixar frustrar, travar a tua vida e não te deixar crescer, não te deixar ir para o seu próximo nível, né? Então, por exemplo, muita gente está infeliz no emprego que tem e não muda, porque as pessoas falam, não, você tem um emprego bom, você está numa empresa legal, você tem um monte de benefício, mas assim, seu emprego é bom para quem? Para você ou para os outros? Porque às vezes as pessoas têm uma percepção parcial. Você está numa empresa teoricamente boa, né? Você tem um salário teoricamente bom, então para os outros você é uma pessoa bem-sucedida. Só que para você,
Você está feliz? Você está satisfeito? Você acorda todo dia com tesão de ir para o trabalho? Porque se isso não está acontecendo, cara, talvez o seu emprego não seja assim tão bom. Às vezes as pessoas arrastam um relacionamento infeliz por anos e anos, porque é o que é esperado de uma pessoa de uma certa idade, que ela esteja num relacionamento, que às vezes ela tenha filhos, né? E você está atendendo a expectativa dos outros, ou às vezes desse seu crítico interno. Poxa, mas uma mulher de tantos anos deveria estar casada e ter filhos. Um homem da minha idade deveria estar casado e ter filhos. Ou um homem da minha idade ainda não deveria estar casado. E quem que você está ouvindo quando vem essa crítica? É você mesmo ou são as outras pessoas? Eu já tive muita experiência com clientes meus mesmo, que estavam infelizes, sabiam que às vezes tinham que terminar um relacionamento, sabiam que às vezes tinham que largar um emprego. Eu mesmo já passei por algumas dessas experiências e provavelmente você aí também já teve. E em algum momento a gente se trava, porque o que vão falar? Poxa, essa pessoa é tão legal, poxa, esse emprego é tão bacana, né? Vou te contar aqui 2 casos. Eu tive uma cliente que começou a fazer um processo comigo e ela queria mudar de país e tinha um emprego bom. E aí todo mundo, pô, mas você vai largar o emprego, é um emprego bacana, como assim você vai embora? O Brasil é um país tão legal. Mas isso eram as vozes dos outros, eram as críticas externas, e ela deixou isso se tornar uma crítica interna e travava, né, o progresso, o crescimento da vida dela. E de repente, quando a gente começou a fazer esse processo junto, ela teve a clareza, essa percepção de que o que ela queria era realmente ir embora, era realmente mudar de país, ter uma vida melhor, buscar bem-estar. E, por favor, não entenda que eu estou falando aqui que você só vai ter bem-estar e felicidade se você mudar de país. Eu moro no Brasil, amo esse lugar, viajo como turista, mas eu não tenho hoje nenhuma intenção de, por exemplo, mudar para fora. Então, não estou dizendo o que é certo e o que é errado aqui. Eu só estou te falando num caso isolado dela. E 10 anos ela arrastou isso. Que eu poderia mudar, poderia ir para outro país. E foi hiper fácil a hora que ela teve clareza de que era o medo da crítica, o medo do que iam falar, o medo do que os pais iam apontar o dedo, que travava ela. Olha aí que legal. Grandes amigos aqui entrando. Abraço, Cassim, Renan. Que legal, gente. Que bacana. Obrigado aí pelo prestígio, viu? Muito bom ver todos vocês aqui. E aí um outro caso foi também de uma amiga que acabou se tornando cliente e ela estava num relacionamento infeliz há anos já. E na casa dos seus 30 e poucos anos, com um cara muito bacana, que a família adorava, e vivia naquele conflito. Pô, mas se eu separar dele, meus pais adoram o cara. Se eu separar dele, eu não arrumo um outro cara, porque eu já tenho 30 e poucos anos. Minhas amigas nessa idade já estão casando e tendo filhos. Só que isso, em momento algum, era o sonho dela. O sonho dela era, realmente, largar o emprego que ela estava, mudar de país, realizar N outras experiências, aprender uma porrada de coisa que até aquele momento da vida dela, ela não tinha conseguido. E uma vez que ela teve essa clareza, ela desligou dessa crítica e deu o maior passo da vida dela. Se um dia ela me autorizar aqui falar o nome, eu trago aqui e falo quem que é no próximo live, tudo bem? Então, aqui a conclusão que tudo isso leva a gente, que normalmente quando a gente trabalha com essa crítica que nos limita, você vai ter 3 opções. A primeira delas é você ficar louco. Você vai ficar ouvindo as pessoas, deixar de ouvir você mesmo e você vai ficar louco com a crítica, né? A segunda opção que você vai ter é simplesmente não se mexer, não tomar ação nenhuma, o que muito provavelmente vai te gerar frustrações, dores e infelicidades. Então, aparentemente, nenhuma dessas 2 opções parece ser muito legal, né? Pirar com tanta gente falando na tua orelha ou ficar infeliz porque você não toma nenhuma ação e aquele estado que você está não é um dos mais confortáveis. Inclusive, aqui eu gosto de trazer o termo zona de conforto, né? Muitas vezes a gente fala, eu estou na minha zona de conforto, preciso mudar. Então, amigo, vamos fazer uma conta. Se você precisa mudar, é porque talvez você não está satisfeito, você não está confortável. O que quer dizer que você não está na sua zona do conforto. Você está na sua zona da mediocridade, na sua zona de uma vida limitada, de uma vida morna, uma vidinha sem graça. E não estou dizendo que você precisa ir para a Lua, descobrir um planeta novo, nem ficar milionário do dia para a noite, nada disso. É simplesmente viver uma vida que para você preenche, que te faz feliz, que te faz bem. Então, se você está numa vida na zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto e mediocridade, vamos parar de ouvir os outros e vamos andar para frente. E aí, saindo dessas 2 opções, fica louco com a crítica ou infeliz, sem tomar nenhuma ação, parado ali, inconformado, a terceira, e que é a que eu amo, é tomar coragem, enfrentar a crítica, talvez até a crítica interna, que muitas vezes é a maior que a gente tem, e mudar. Então,
É sair daquele emprego que todo mundo fala que é bom, é sair de um relacionamento que te faz mal e você acha que as pessoas têm expectativa que você fique, é tomar aquela grande decisão que você sabe que te faria bem, que sabe que te faria crescer e você tem se segurado, tem se limitado, tem se permitido sofrer, viver pela metade, viver essa vidinha morna. Por favor, não entenda que eu estou te acusando, dizendo que a sua vida é morna, mas muitas vezes todos nós temos em algum aspecto da nossa vida alguma coisinha ali sem graça. É um relacionamento, é um trabalho, é algum resultado. Então, hoje, para pensar aqui enquanto a gente está batendo esse papo, enquanto você está ouvindo isso. Que atitude talvez você tomasse hoje ou a partir de amanhã faria a tua vida ser melhor? E que crítica, que medo que te impede hoje de tomar essa decisão, de dar esse grande salto, de levar a tua vida desse nível, do mais ou menos, do morno, para aquele nível legal, feliz, bacana. Olha aí, gente, que bacana. Obrigado aí pela audiência. Todo mundo aí mandando beijos, abraços, curtidas. Muito feliz. Obrigado. De qualquer forma, eu falando aqui, obviamente, é muito fácil, né? E ainda mais com a mentalidade que a gente tem de coach, extremamente focado em solução, isso é mais fácil. E normalmente no dia a dia, a pergunta, a resposta que todo mundo dá é: mas é fácil para você falar, você não conhece a minha vida. Então eu vou te contar daqui a pouquinho alguns casos meus, muito pessoais também, que também não foram fáceis. Eu tive que tomar toda essa coragem, tive que mobilizar muito. Que conclusão que eu quero chegar com você? Fácil não é, só que como a gente falou um pouquinho antes, você ficar infeliz, frustrado, sem tomar ação nenhuma, ou louco com a crítica, com tanta gente falando na tua orelha, aparentemente não são os caminhos mais viáveis, mais inteligentes, mais saudáveis para você. Então, apesar de não ser fácil, enfrentar e mudar é o único caminho que me parece viável, que me parece inteligente, que me parece saudável para você viver uma vida bacana, né? É a única forma da gente progredir. Então, eu vou te dar 2 exemplos muito pessoais para você entender que não é que é fácil para eu falar. Eu estou falando que é fácil porque eu já fiz. Eu, por exemplo, amo viajar. E se você me conhece pessoalmente, já fez algum processo de coaching comigo, convive, ou já ouviu falar de mim, me segue no Instagram, você provavelmente já viu um monte de foto minha de viagem. Eu estou sempre tentando ir para algum lugar diferente. Porque eu amo cultura, amo aprender línguas, eu gosto de gente, eu não escolhi essa profissão à toa, gosto de conversar, falo pra caramba. E sempre que eu viajava, quando eu ainda era administrador, as pessoas me falavam muito assim: pô, mas aí vai parecer que você é vagabundo, parece que você não trabalha, parece que você está ganhando dinheiro demais, e blá, e blá, e blá. As pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. E muitas vezes eu me limitava de viajar, eu cancelei viagens, sabe, histórias fantásticas que eu teria para contar hoje, porque eu ouvi as pessoas, eu ouvi o crítico, e eu deixei o meu crítico interno muitas vezes ser maior do que a minha habilidade, a minha força de sonhar. Hoje, obviamente, eu não diria nem que eu me arrependo, foram grandes lições, foram grandes aprendizados para que hoje eu faça as coisas de forma diferente, né? E quando eu me libertei dessa coisa de as pessoas vão achar, quando eu estiver viajando, fazendo qualquer coisa, eu me libertei num processo de coaching que eu me encontrei, vi com clareza quais eram os meus valores, né, o que me motivava na vida, eu iniciei um projeto, inclusive com meu irmão. Se você me conhece ou pesquisar um pouquinho nas minhas redes sociais, você vai encontrar o nosso Instagram, Bros on the Road, que é algo como Irmãos na Estrada. E esse projeto, na verdade, é a materialização do meu crítico sendo desligado. Aquele crítico que achava ruim viajar e o que as pessoas vão falar e o que as pessoas vão achar, hoje ele virou um grandíssimo projeto pessoal nosso. A gente tem um Instagram há poucos meses, com seus 4 mil, 5 mil seguidores, com fotos de viagens e experiências, coisas bacanas que a gente fez. E eu pude perceber, quando eu desliguei meu crítico, que na verdade quem viaja, quem está curtindo, não é porque é irresponsável, não é porque é vagabundo, é porque eu trabalhei de forma produtiva, trabalhei de forma inteligente, consegui fazer o que era necessário e separar um tempo para fazer aquilo que eu gosto, com quem eu gosto e ser feliz. Então, é exatamente a mesma situação olhada pelo outro lado quando você desliga esse crítico doente. Quer um outro exemplo? Se você está aí online, me conheceu recentemente, muito provavelmente você não viu grandes vídeos, não viu muita coisa online minha falada, né? Eu tinha uma crença até o dia 26 de maio desse ano, tem 5 semanas isso, de que vídeos meus no YouTube, no Facebook, lives, não seriam legais. Eu tinha uma crítica interna de, putz, vai ficar horrível. O que eu vou falar? O que as pessoas vão dizer? Eu vou me expor? Será que vão querer ouvir minha história? E eu ficava me martirizando com isso e me bloqueando
de progredir, me bloqueando de levar a minha mensagem, de levar toda essa troca, esse desenvolvimento humano que eu acredito do fundo da minha alma. A minha página Coach Soul não é à toa, né? É Alma Coach, porque eu tenho essa alma desde sempre, né? Eu gosto de ver o desenvolvimento das pessoas, o seu crescimento. E eu me privava de levar essa mensagem de forma mais contundente. E lá, há 5 semanas, um grande amigo meu, Elton, espero que ele esteja aí conectado assistindo, ele me incentivou muito, falou, cara, grava o primeiro, feito é melhor que perfeito, mostra a cara, e eu fiz o primeiro vídeo. E óbvio, ele não foi a melhor coisa do mundo, eu tenho sempre coisa para melhorar, alguma coisa para aprender, e todos nós sempre teremos em algum momento da vida. Só que ele saiu, e eu fiz o primeiro vídeo, e fiz um segundo, e aí eu até anotei alguns dados que eu vou pedir a licença de vocês para ler aqui. Um vídeo meu de 16 de junho, ou seja, tem menos de um mês, tá, nesse momento, que eu entrei um pouquinho antes de entrar nesse live com vocês, com 99.925 visualizações. O vídeo que eu fiz na semana seguinte, no dia 23 de junho, está neste momento com 46.483 visualizações. Então, quer dizer, olha quanta gente foi impactada por uma mensagem que eu acredito do fundo da minha alma, que eu acredito que ajuda, impacta a vida das pessoas, como de fato eu recebi muita mensagem, muito inbox, muito e-mail, muito WhatsApp, agradecendo, falando de mudanças, no emprego, no relacionamento, no casamento. Então, assim, eu estou ajudando uma gente, estou levando a minha mensagem para uma coisa que eu me bloqueava. O meu progresso está indo por uma bobagem minha que eu não me permitia por causa da minha crítica interna. E aí eu estou falando esses números, por favor, não entenda que é para falar que eu sou melhor que ninguém, nem que, uau, olha que legal esses números. É simplesmente para você ter parâmetro do que eu estou querendo trazer aqui, com quanto a nossa autocrítica e a crítica externa que a gente dá atenção, muitas vezes trava o nosso crescimento. Depois que eu fiz esses vídeos e eu tive essas visualizações, essas pessoas, esse engajamento, eu comecei a ser procurado por empresas, instituições, entidades governamentais, faculdades, e neste momento, neste dia 4 de julho, eu acabei de desligar o telefone com o pessoal de Goiânia, inclusive, com a Mel, se ela estiver por aí, a gente esteve junto esse fim de semana num curso. Eu estou negociando uma palestra em Goiânia, eu já tenho 3 fechadas, no Acre, em instituições públicas, faculdades, e tudo isso saiu porque em algum momento eu ouvi os meus amigos positivos, parei de ouvir os críticos e parei de ouvir principalmente a minha autocrítica, que estavam me bloqueando e me impedindo de progredir. Então, a partir do momento que eu enfrentei esse crítico, olha quantas portas abriram. E aí não só o meu trabalho como coach está crescendo, não só a minha mensagem está chegando aí até você, mas eu estou conciliando 2 grandes paixões e 2 coisas que eu acredito muito, né? Eu estou indo para o Acre, estou indo para Goiânia, estou indo para N outros lugares, palestrar, fazer um trabalho, impactar a vida das pessoas, ajudar o máximo de pessoas que eu puder, e ainda conciliando com viagens, com lugares que eu talvez não conheça. Se eu for para o Acre, o Peru está do lado, vou esticar para Machu Picchu. Então, olha quanto desdobramento extremamente positivo de uma única ação, de às vezes um único vídeo que eu resolvi gravar e antes eu me bloqueava. Então, enquanto eu estou falando isso, muito provavelmente veio aí na sua cabeça alguma coisa, alguma ideia de alguma decisão que você precisa tomar. Às vezes de alguma conversa que você precisa ter, que melhore seu relacionamento, seja ele familiar, seja ele profissional. Né? Ontem mesmo eu estava numa sessão com um coach meu, um cliente, e ele estava falando de uma situação que está desgastando muito ele, e ele precisava ter essa conversa comigo. Só que o medo da crítica, o medo de desagradar, o medo de parecer ingrato, o medo de parecer hostil, o medo de parecer que estava cobrando o cara, impedia ele. E a partir do momento que ele trabalhou isso na nossa sessão e percebeu que, pô, eu estou fazendo na melhor das intenções para o cara, por que eu estou com medo de tanta crítica? E ele desarmou disso, ele caminhou para frente, progrediu, ajudou um amigo, ele está mais leve, está se sentindo melhor. Então, se eu pudesse te resumir todo esse nosso papo em uma frase, essa frase seria: o feito é melhor que o perfeito. Muitas vezes a gente fica esperando o momento ideal, né, a pessoa ideal, a idade ideal, ter a grana ideal para arriscar, para fazer, para se permitir. E muitas vezes ideal, por definição, existe só no mundo das ideias. É uma coisa que na prática talvez nunca aconteça. E quando você chega perto de uma situação que anteriormente você considerava ideal, nesse momento, o seu parâmetro de ideal passa a ser um outro. Então, esse momento ideal, na verdade, nunca chega. É o cara que sempre vai adiar a dieta, porque hoje está frio para correr e começar uma atividade física.
hoje eu não fui no mercado e comprei tudo que eu precisava para comer direito. Simplesmente comece. Você vai ter tempo de adaptar, de melhorar, de aprender ao longo da jornada. Então, se aquele primeiro vídeo eu não gostei, o segundo foi melhor, o terceiro foi melhor. A primeira live que eu fiz, tinha pouca gente conectada, por exemplo. Hoje, bombou aqui, ó, tá cheio de gente, um monte de comentário. Pô, agradeço mesmo aí o apoio. E tudo isso é materialização do aprendizado, do progresso, simplesmente de uma coisa que eu iniciei há pouquíssimo tempo atrás. Então você, quanta coisa, você tem capacidade, você é bom, você tem habilidade e às vezes fica aí se criticando e não se permitindo. Então, eu realmente gostaria que você colocasse aí nos comentários, na minha página, se você não quiser se expor, me manda um inbox, me manda um WhatsApp, mas eu gostaria de saber em que esse raciocínio do feito é melhor que o perfeito, né? Quanto isso te ajudou a impulsionar a tua vida, a desligar esse crítico e realmente tentar fazer as coisas um pouquinho diferentes a partir de amanhã. Eu realmente espero que tenha contribuído com você, porque ó, eu realmente visto a camisa. Quando eu falo aqui, sai da média, a ideia é justamente essa, é que você saia dessa vidinha morna, médio, ali no meio, que você vá para o topo, e seja topo o que você considerar de felicidade, de grana, de tempo, de plenitude, de risada, de beijo na boca. O que for bom para você, espero que você realmente atinja sem esse medo, sem dar tanta atenção para esse crítico, esse carinha chato que fica aqui na nossa orelha, e às vezes a gente dá um pouco mais de atenção do que deveria. Eu realmente fico na torcida e compartilhe esses resultados com a gente. Isso é o que realmente me motiva a continuar fazendo essas lives, a transmitir uma mensagem positiva que traga impactos aí, tá bom? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Valeu!